falar sobre o livro Céu e Inferno. E nós estamos estudando a primeira parte, que vai trazendo a doutrina das penas eternas, né? Falando sobre o inferno, sobre o céu. E hoje nós iremos nos ater ao inferno pagão. A gente está dentro do capítulo 4 da primeira parte, nos itens 9 e 10, que fala sobre o inferno pagão. Então, antes da gente começar o nosso estudo, vamos nos reunir em prece para que, nesse instante, o nosso querido ministro Clarencio, os nossos guias e protetores, possam estar amparando os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos receber o que há de melhor nos estudos do livro Céu e Inferno no dia de hoje. Que assim seja. Bom, então, como eu ia dizendo, nós estamos estudando a primeira parte do livro Céu e Inferno, que trata, vem fazendo explicações sobre o que é céu, o que é inferno, quais são as classes de inferno. E hoje a nossa tarefa é falar sobre o inferno pagão. O que é o paganismo, né? Quem eram considerados os povos pagãos? Eram aqueles povos que não eram cristãos e que acreditavam em outros deuses, né? Então, por exemplo, nós temos aí as tradições célticas, que acabaram sendo perdidas, né, ao longo da conquista dos cristãos. Nós temos aí os deuses gregos, os deuses romanos, todos aqueles povos politeístas que acreditavam em vários deuses e que não acreditavam em Jesus, né, como o mestre, guia, salvador, etc., que não acreditavam no cristianismo, eles eram considerados pagãos. E por conta do expansionismo cristão nos primeiros séculos, né, depois do nascimento de Jesus, houve um avanço muito grande sobre a cultura desses povos, de maneira que elas praticamente perderam a sua identidade pagã e a cultura cristã se torna a cultura hegemônica, né? A cultura que domina todos os povos. Então, hoje a cultura, ainda existem cultos a deuses pagãos, né? Os ditos deuses pagãos, mas aí numa escala muito pequena, né? E aqui, nesse item aqui, no item 9, Kardec, ele fez uma escolha muito interessante, que ele traz a descrição do inferno pagão por Fénelon. Quem foi o Fénelon? Fénelon foi um bispo francês que ele nasceu em 1651 e desencarnou em 1715, né? E ele era uma pessoa muito reconhecida naquela sociedade, na sociedade francesa, né? A chegar ao ponto de ser tutor do neto do rei da França, né? Do neto de Luís XIV. E para que ele pudesse, né, educar esse neto, né, futuro rei da França, ele escreveu As Aventuras de Telêmaco, que foi um livro de muitas aventuras, e no campo literário, na verdade, existe uma certa divisão da academia com relação ao gênero literário que estaria ligado a esse livro de Aventuras de Telêmaco, né? Ele se baseou no quarto livro da Odisseia de Homero, famoso, né? Odisseia de Homero, quando Telêmaco, cansado de esperar a volta de Ulisses, vai atrás de Ulisses e passa uma série de aventuras. E esse livro, As Aventuras de Telêmaco, ele foi um best-seller na França durante muitos e muitos anos, séculos, né? Durante muito tempo, para que as pessoas
da qualidade da obra e como as pessoas viam. E Kardec, ele pega esse best-seller porque estava tão bem escrito e ele vai descrevendo, né, aqui, que é o item 10 inteiro, sobre como seria esse inferno pagão, tá? Então, vocês vão me dar licença aqui para eu começar a fazer a leitura dessa narrativa, porque é muito interessante. É o item 10 do capítulo 4 da primeira parte do livro Céu e Inferno. Então ele vai contando uma história. Ele começa assim, ó. Ao entrar, Telêmaco ouve gemidos de uma sombra inconsolável. Qual é, pergunta-lhe a vossa graça? Quem fostes na terra? Nabofarzã, responde a sombra, rei da soberba Babilônia. Ao ouvir o meu nome, tremiam todos os povos do Oriente. Faziam-me adorar pelos babilônios num templo todo de mármore, representado por uma estátua de ouro, a cujos pés se queimavam noite e dia os preciosos perfumes da Etiópia. Jamais alguém ousou contradizer sem de pronto ser punido. Inventavam-se dia a dia prazeres novos para tornar-me a vida mais e mais deliciosa. E aí ele começa a dizer, ele vai começar a narrar nesse item aqui do inferno a história de Nabofarzã, que seria esse rei da Babilônia. Então ele vai dizendo aqui, ó, eu era o Nabofarzã, era aquele rei super requintado, onde as pessoas elas faziam tudo para ele, né? E aí ele começa a narrativa. Moço e robusto, quantos prazeres me restavam ainda por usufruir do trono. Mas certa mulher que eu amava e que não me correspondia, fez-me sentir claramente que eu não era um Deus. Envenenou-me e nada mais sou. As minhas cinzas foram ontem encerradas com pompa em urna de ouro. Choraram, arrancaram cabelos, pretenderam-me fingidamente atirar-me às chamas a minha fogueira, a fim de morrerem comigo, mas ainda vão gemer junto ao túmulo das minhas cinzas. Mas ninguém me deplora, a minha memória horroriza a própria família, enquanto aqui embaixo sofro já os horríveis suplícios. Telêmaco, compungido ante esse espetáculo, dizia-lhe: Éreis vós verdadeiramente feliz durante o vosso reinado? Sentireis, porventura, essa paz suave sem o qual o coração se conserva opresso e abatido em meio de delícias? Não, respondeu o babilônio. Não sei mesmo o que quereis dizer. Os sábios exaltam a paz como bem único, quanto à raiva nunca senti. Meu coração agitava-se continuamente por novos desejos de temor e esperança. Procurava aturdir-me com o abalo das minhas próprias paixões, tendo cuidado de entreter essa embriaguez para torná-la permanente, contínua. O menor intervalo de razão, de calma, ser-me-ia muito amargo. Eis a paz que fruí. Qualquer outra parece-me antes uma fábula, um sonho. São esses os bens que choram. Então, o Telêmaco pergunta para o Nabofarzã, né, se ele realmente era feliz naquela opulência, naquela ostentação toda, e ele disse que não, ele na verdade não era, e que o menor intervalo de razão, de calma, era amargo para ele. Aí ele continua aqui, ó. Assim falando, o babilônio chorava qual homem pusilânime, enervado pelas prosperidades, desabituado de suportar resignadamente uma desgraça. Isso é muito interessante, né? Porque a gente percebe essa característica em pessoas que não estão acostumadas a receber não, né? Por isso que é tão importante a gente, na educação das nossas crianças, dar limites, porque
Quando a gente não se acostuma a ter limites, quando a vida nos apresenta qualquer limitação, a gente se sente aí impotente, não sabendo lidar com isso, né? E ele continua aqui, ó. Havia junto dele alguns escravos mortos em homenagem honrosa aos seus funerais. Mercúrio os entregava a Caronte como seu rei, outorgando-lhes poder absoluto sobre esse rei a quem tinha servido na terra. Essas sombras de escravos não temiam a sombra de Naborfazã, que a retinham encadeada, infligindo-lhe as mais cruéis afrontas. Dizia-lhe uma: não éramos nós os homens iguais a ti? Insensato que eras! Julgavas-te um Deus, a ponto de esqueceres a tua origem comum de todos os homens. Isso aqui, gente, é muito comum nos relatos de certos espíritos, né? Quando eles chegam lá no trabalho do atendimento espiritual, o próprio André Luiz relata, né, no Nosso Lar, e nos livros seguintes à série, casos em que pessoas tinham muito poderio, né, econômico, muito poderio numa sociedade, num grupo, e de repente ele já não tinha mais. E aí, quando ele desencarnava, se dava frente a frente com aqueles a quem ele tinha oprimido. E ali ele percebe que, na verdade, é gente como a gente, somos iguais, né? E não é porque nós estamos temporariamente em poder de algo ou, ou desempenhando alguma tarefa, que aquilo vai nos levar à bancarrota, né? A gente não deve se deixar levar por esses poderes, porque são poderes da terra, passageiros, que não dizem nada. Então, e se a gente está, né, como diz lá o Evangelho, quando trata dos superiores e dos inferiores, quando acontece isso, a gente tem que desempenhar a tarefa de maneira a conduzir outras inteligências, né? Então, os escravos aqui do Naborfazã detinham ele como encarcerado, preso, e iriam cobrar a sua dívida. E aí ele vai falando aqui, vários escravos vão ainda pedindo contas, né? Aí ele diz aqui, ó, essas frases duras, Naborfazã se arrojava por terra, arrancando os cabelos em acesso de raiva e desespero. Mas Caronte instigava os escravos. Caronte, nessa mitologia, gente, ele era o barqueiro que levava os mortos, né, pelo vale, né, até o inferno. Arrastem-no pela corrente, levantem-o contra a vontade, era Caronte dizendo para os escravos. Não possa ele consolar-se escondendo a sua vergonha. E essa vergonha que ele tinha era em decorrência da consciência dele, porque no fundo ele sabia que ele estava errado, mas mesmo assim fazia. Preciso é que todas as sombras do Estige a testemunhem como justificativa aos deuses, que por tanto tempo toleraram o reinado terreno desse ímpio. E aí é o Caronte ordenando lá para os escravos. Aí continuando. E ele avista logo, bem perto de si, o negro Tártaro. O Tártaro era o inferno, né? O que a gente chama de inferno, né? Hoje os cristãos chamaram de inferno, para os povos pagãos era o Tártaro. E ao contrário do inferno quente dos cristãos, o Tártaro era frio, né? Então o Tártaro, evolando escuro e espesso fumo, cujo cheiro mefítico daria a morte se espalhasse na morada dos vivos. Então ele era um lugar escuro, feio, espesso, aquela fumaça assim nevoenta, e exalava um cheiro da morte, né? Esse fumo, essa fumaça, envolvia um rio de fogo, um turbilhão de chamas, cujo ruído, semelhante às torrentes mais caudalosas que se despencam de altos rochedos para profundos abismos. Mas você não via nada naquele lugar tenebroso.
Telêmaco, secretamente animado por Minerva, Minerva era uma das deusas, entra sem medo nesse báratro. Na história que o Telêmaco está acompanhando esse rei, né? Então a Minerva, que era uma deusa, permite que Telêmaco acompanhe isso sem medo. Viu primeiramente um grande número de homens que tinham vivido nas mais humildes condições, punidos por haverem procurado riquezas por meio de fraudes, traições, crueldade. Então aí começa o Telêmaco observando o que tinha no Tártaro, né, no inferno pagão. Aí notou muitos ímpios, hipócritas, que, simulando amar a religião dela, se tinham servido como de belo pretexto para satisfazerem ambições e zombarem dos crédulos. Os que haviam abusado até a própria virtude, o maior dom dos deuses, eram punidos como os mais celerados dos homens. Os filhos que haviam degolado seus pais, as esposas que mancharam as mãos no sangue dos maridos, os traidores que venderam a pátria, violando seus juramentos, sofriam, apesar de tudo, penas menores do que aqueles hipócritas. Então ele vai contar uma série de situações que as pessoas estavam ali sofrendo no Tártaro, né? Então, e aí ele vai dizer que aqueles, né, que haviam abusado da própria virtude, aí a gente pode entender como os falsos profetas, eles sofriam mais do que as outras pessoas que tinham cometido outras criminalidades, né, vamos dizer assim. E aí ele continua: os 3 juízes infernais assim o queriam por esta razão. Os hipócritas não se contentam com ser maus como os demais ímpios, porém querem se passar de bons. E concorrem por sua falsa virtude para a desgraça e a corrupção da verdade. Os deuses, por eles zombados e desprezados perante os homens, empregam com prazer todo o seu poderio para se vingarem dos tais insultos. Perto destes, outros homens aparecem que vulgarmente se julgam isentos de culpa, mas que os deuses perseguem desapiedadamente. São os ingratos, os mentirosos, os aduladores que louvaram o vício, os críticos perversos que procuraram inodar a mais pura virtude, enfim, aqueles que, julgando temerariamente das coisas sem as conhecerem a fundo, prejudicaram por isso a reputação dos inocentes. Então, ele elenca, né, 3 juízes do Tártaro. O primeiro são os hipócritas, o segundo são os deuses perseguidores e o terceiro, os ingratos, os mentirosos, os aduladores, né? Porque normalmente as pessoas que estão temporariamente nessa condição, né? Aí ele fala aqui, ó, os hipócritas não se contentam com ser maus, eles querem se passar por bons, né? Eles têm uma falsa virtude. Os deuses estão na perseguição e os outros, né? Os ingratos, os mentirosos, os aduladores, eles fazem uma análise superficial da vida do outro, né? Mas eles estavam ali ávidos a julgar. Telêmaco, vendo os 3 juízes sentados a condenarem um homem, ousou perguntar-lhes quais eram os seus crimes. O condenado, tomando a palavra, de pronto exclamava: nunca fiz mal algum, todo o meu prazer era praticar o bem. Fui sempre generoso, justo, liberal e compassivo, que se pode, pois, exprobar-me. Minos, então, lhe disse: nenhuma acusação se te faz quanto aos homens, porém a menos não deverias que aos deuses? Minos é outro deus, tá? Que justiça é essa que te vanglorias? E assim, gente, eles vão, esses 3 juízes, eles vão argumentando que, na verdade, eles não têm culpa de nada e que eles estão ali por um mero acaso, né? Bom, aí ele continua aqui, ó. Essa passagem é interessante. Procura agora, se podes, o consolo em teu próprio coração.
Este agora para sempre separado dos homens aos quais queiras agradar. Este só contigo, tu que eras ídolo. Fica sabendo que não há verdadeira virtude sem respeito e amor aos deuses, a quem tudo é devido. Isso é o Deus Mino falando, né? Aí lá embaixo mais um pouquinho. A essas palavras, o filósofo, como que ferido por um raio, mal podia suster-se. O deleite que tivera outrora em rever sua modulação, a coragem, as inclinações generosas, transformavam-se em desespero. A visão do próprio coração inimigo dos deuses promove-lhe suplícios e vê o que não pode deixar de ver. Vê a vaidade dos preconceitos humanos aos quais buscava lisonjear em todas as ações. Opera-se uma revolução radical em seu íntimo, como lhe revolvesse em todas as entranhas, reconhece-se no outro. Não encontra apoio no coração. A consciência, cujo testemunho tão agradável lhe fora, revolta-se contra ele, incriminando-lhe amargamente. O desvario, a ilusão de todas as suas virtudes que não tiveram por princípio e por fim o culto da divindade, ei-lo perturbado, consternado, preso da vergonha, do remorso, do desespero. As fúrias não o atormentam, bastando-lhes o teremana entregado a si próprio, para que espie pelo coração a vingança dos deuses desprezados. Então ele começa a ver que, na verdade, tudo que ele fez, né, a consciência despertou para que apresentasse aquilo ali como o erro dele, né? Então ele começa a sofrer por aquilo. E é muito comum quando a gente comete algo errado, né? Na hora que a gente está fazendo errado, a nossa consciência fica lá meio que aturdida, né? Ela fica lá em estado de suspensão. Mas quando a gente cai em nós e a gente percebe que aquilo ali foi algo errado, a nossa consciência começa a doer, né? E aí, dependendo da nossa formação e da nossa resposta, a gente vai entrar em processos dificílimos e super dolorosos de culpa, de arrependimento, mas isso também tem saída, tá? Às vezes, por mais que a gente tenha errado ou ainda esteja errando, porque a gente não é livre disso, né? A gente pode estar cometendo erros conscientes, a gente sabe que é errado, mas a gente ainda continua fazendo e tá na nossa humanidade, né? Agora, o que a gente não pode se permitir é que isso se torne inconfortável e a gente continue na prática do erro. É fácil? Não, não é fácil. Cada um sabe, né, onde aperta seu calo. Mas a gente tem os recursos da doutrina, da prece, do trabalho no bem, para ver se a gente consegue arrumar forças para sair daquela situação, né? Então, a gente, se cometermos um erro, a gente não precisa ficar paralisado naquele erro, né? E se a gente não consegue vencer aquele vício, vencer aquela dificuldade, cometeu algo assim inominável e você não consegue passar por aquilo, tenha paciência consigo, né? E vai rezando, pedindo a Deus, pedindo amparo aos seus guias, para que aquela situação, de alguma maneira, você tenha como reparar. É o que o Chico Xavier falava numa frase muito inteligente que eu acho que todos nós temos que levar para a vida, né? Que a gente não pode voltar atrás e fazer um começo novo, mas a gente pode fazer um final diferente. Então é daqui para frente, o que eu vou fazer com isso, né? Eu acho que é bastante essa ideia, né, que esse texto está trabalhando aqui. Aí ele continua aqui sendo completamente achincalhado, né, por esses juízes, né? Esses juízes, entre aspas. Porque essa ideia, né, do julgamento, na verdade, a gente vai ver que não existe. O inferno,
ele é um estado consciencial. Porque quando a gente se dá conta das nossas imperfeições, do nosso erro, dos nossos vícios, aquilo fica martelando dentro de você, do teu coração, do teu da tua cabeça, e aquilo ali vai te levando às vezes até processos depressivos, processos que são difíceis da gente lidar, né? Mas a gente não pode desistir, porque somos espíritos imortais, né? Então, se eu não consigo vencer um vício hoje, eu vou me preparando para que eu ganhe forças para que um dia eu consiga vencê-lo. Então, eu tenho o vício do cigarro, eu tenho o vício da comida, eu tenho o vício de falar mal dos outros e muitas outras coisas, né, que a gente acaba se perdendo por aí. Não consigo parar hoje. Ok, então vamos lá. O que você pode fazer para melhorar aquela ambiência, para se tornar mais forte, para poder seguir adiante? Então vamos fazer, né? Então a Joana de Ângeles, ela tem uma passagem muito interessante sobre a visão da culpa, porque normalmente quando a gente comete algo de errado, a culpa, a gente se sente culpado e a gente tende a paralisar. Bom, já que eu não consigo vencer isso, então eu vou deixar para lá, não vou querer me modificar. Mas aí ela fala que o erro, na nossa condição, né, de espíritos imperfeitos, ele vai ser igual andar de bicicleta. A gente, quando começa a andar de bicicleta, a gente não sai andando de uma vez só. A gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, até que chega um dia que a gente já anda naturalmente. É a mesma coisa com relação aos erros e as dificuldades que a gente ainda tem, os vícios que a gente ainda tem. A gente vai cair e levantar muitas e muitas vezes, né? O que importa é que a gente continue tentando, né? Continue tentando acertar. Bom, aí ele vai, né? Mais adiante aqui, ele continua assim, ó. Entre os seres que lhe eriçavam os cabelos, viu Telêmaco vários e antigos reis da Lídia, punidos por haverem preferido ao trabalho as delícias de uma vida inativa, quando aquele deve ser o consolo dos povos e, como tal, inseparável da realeza. Estes reis lamentavam-se reciprocamente a cegueira, diziam um ao outro que fora seu filho. Não vos tinha recomendado tantas vezes durante a vida e ainda antes da morte que reparasse os males ocorridos por negligência minha? Né? Então eram os reis falando ali que ele não tinha cumprido lá com as suas obrigações enquanto rei. E é muito comum, né? Às vezes a gente tem lá, tanto aqui no Céu e Inferno, mais adiante na parte dos depoimentos, quanto no Evangelho, a gente tem o depoimento de uma rainha, né? E ela fala que quando ela teve uma surpresa muito grande, quando ela chegou no plano espiritual e viu que aquele súdito, que era para ela uma pessoa sem a menor expressão, sem a menor importância, tinha muito mais ascensão que ela mesma, né? Então a gente às vezes realmente se ilude com os poderes terrenos. Sou rei, sou rainha, sou isso, sou aquilo. Você não é nada, nós estamos, né? Nós não somos nada, nós somos espíritos, isso é uma verdade. E que estamos nessa experiência de matéria, né? E tudo pode mudar a qualquer tempo. E aí, mas lá no finalzinho, ele fala assim, ó. O que mais entristeceu Telêmaco, porém, foi ver nesse abismo de trevas e males um grande número de reis, que, tendo passado na terra pelos melhores, condenaram-se às penas do Tártaro, por terem deixado guiar os homens ardilosos e maus. Tal punição correspondia aos males que tinham deixado praticar em nome da sua autoridade. Demais, a maior parte desses reis não foram nem bons nem maus. Tal a sua fraqueza.
não os atemorizava a ignorância da verdade, e assim como nunca experimentaram o prazer da virtude, jamais poderiam fazê-lo consistir na prática do bem. E a gente vai lembrar que esse livro foi escrito para um futuro rei, né? E é a lição de Fénelon para o seu tutelado lá, o neto do rei, que na verdade ele, enquanto rei, ele não deveria se comprazer com aquele poder, achando que aquilo era um dom divino, inominável, e que não podia deixar de combater os males que eram praticados em seu nome, né? Porque muitas vezes a gente sabe que a gente viveu esse período histórico onde tinha muita conquista de territórios e tudo mais, e os soldados e, enfim, os exércitos faziam muita destruição, rastro de muita desordem, mortes e diversos crimes por onde passavam, né? Então, que um rei não permitisse que isso acontecesse, né? E que garantisse o bem daquela coletividade. Então, é um texto muito interessante, convido a todos que façam a leitura completa, né? Porque vale a pena. E ele realmente aqui, nesse capítulo do Céu e Inferno, né? Ele vai trazendo a realidade do plano espiritual. Fénelon estava completamente inspirado aqui quando fez essa descrição do Tártaro, porque de fato hoje, né, a gente entrando em contato com os espíritos no tratamento espiritual, a gente vê que isso é uma realidade, né? A dificuldade que a gente tem de lidar com as nossas próprias culpas, com os medos, com os males que a gente cometeu. E é fundamental nessa nossa caminhada que, em primeiro lugar, a gente pratique o auto-perdão, né? Porque assim, as situações que nos acontecem, o nosso guia, ele sabe. E a gente está preparado para vencer. Só que a gente às vezes não consegue. E tá tudo bem. Agora, a gente não pode perder a gana de acertar, né? Porque o que vai, vamos dizer assim, pesar na nossa balança do julgamento final, que não existe, na verdade, mas assim, o que vai fazer a diferença quando a gente desencarnar é justamente a intenção dos nossos atos, né? Os espíritos são muito claros com relação a isso. Qual foi a intenção do ato que você quis fazer com aquilo? E cada caso é um caso, cada ser humano é um ser humano, cada história é uma história. E a gente não pode se paralisar na culpa, a gente não pode se paralisar achando que já que está errado mesmo, vamos deixar assim. Não, vamos para a prática do bem, vamos aprender a nos conhecer muito e vamos estudar. Porque através desses estudos doutrinários e outros estudos também, que Kardec sempre deixou muito claro que a gente deveria conhecer de tudo, né? A gente vai ganhando força e tendo ferramenta para poder caminhar seguramente, né? Não é fácil, mas nós estamos aqui, para isso mesmo, que é para progredir, né? Então, meus amigos, muito obrigada, e eu espero que nós tenhamos esclarecido mais um pouquinho sobre o inferno pagão. Então vamos em prece, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a esses espíritos amigos que nos amparam, que nos sustentam por esses momentos, e que todos nós tenhamos uma semana de muita paz. Graças a Deus.